Quem criou Deus? O que havia antes dele? Essa é uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem. Se tudo tem um começo, então o que veio antes de Deus? Quem o criou de fato? A Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso nos mostra que houve sim um começo, e antes esse começo foi iniciado por Deus. Ele é o ponto de partida de tudo. Mas o que existia antes disso? O livro de Salmos nos responde: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus já existia antes de qualquer coisa a ser criada. Ele não surgiu, ele sempre foi. Mas então vem a questão: se tudo precisa de uma causa, por que Deus não? E aqui está o ponto principal. Essa pergunta está mal formulada. Quem criou Deus? Parte de uma lógica que só se aplica às coisas criadas. Deus, por definição, é o Criador. E o Criador não foi criado. Isso não é apenas uma questão religiosa, mas também filosófica. Existe um conceito chamado tautologia, que é quando uma pergunta é feita de forma ilógica. Por exemplo, o que havia antes do tempo? Mas se o tempo teve um começo, não faz sentido falar em antes. Porque o conceito de antes só existia dentro do tempo. A pergunta, nesse caso, se anula sozinha. Da mesma forma, perguntar quem criou Deus é partir do princípio errado. Deus não surgiu em um momento, ele é atemporal. Ele criou o tempo, então não está sujeito a ele. Deus também não criou o sol que vemos, ele criou também tudo o que é necessário para que o universo funcione. O tempo, o espaço, as leis da física, os sentimentos, a inteligência, os conceitos abstratos, tudo isso faz parte da criação. Por exemplo, o ser humano tem sentimentos, mas para isso acontecer, Deus precisou criar os próprios sentimentos como parte da experiência humana. Ele também nos deu raciocínio, consciência, criatividade. Não somos apenas corpo, somos alma, pensamentos, emoções. Só que nem tudo o que temos se aplica a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus ama ou Deus se ira, ela está usando uma linguagem humana para que possamos entender. São metáforas. Deus não é um ser emocional como nós. Ele não sente como sentimos. Ele é infinito, ilimitado, perfeito. Sentimentos humanos não podem definir a sua essência. Outro ponto importante: Deus criou o tempo. Isso significa que ele não é eterno. No nosso sentido de eternidade, que ainda está preso à ideia de tempo sem fim, Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele criou o passado, o presente e o futuro. E ele está acima de tudo isso. O mesmo vale para o espaço. Às vezes ouvimos que Deus está em todo lugar. Mas essa frase, apesar de popular, pode ser mal interpretada. Porque se você diz que Deus está em todo lugar, parece que ele é um ser dentro do universo. Mas é exatamente o contrário disso. O universo é que está dentro de Deus. Ele não é limitado por espaço. Ele é maior do que tudo que existe. Ele é o lugar onde tudo acontece. Quando a gente entende isso, começa a compreender que Deus é a única existência absoluta. Tudo que existe depende dele e não depende de nada. Ele é a causa de tudo, a origem de todas as origens. Uma analogia simples: imagine uma pessoa que nunca viu uma geladeira. Ela encontra uma geladeira funcionando e pensa que aquilo tem vida própria. Mas ela não vê que existe uma fonte de energia ligada na tomada. Se tirar da energia, ela para de funcionar. Assim é o universo. Ele só funciona porque está conectado com a fonte, Deus. Agora, muitas pessoas dizem: mas eu não consigo entender Deus. E tudo bem, isso é esperado. O profeta Isaías escreveu algo muito profundo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que a lógica de Deus não é como a nossa. Ele pensa de maneira completamente diferente, age de forma que não conseguimos compreender. Não é que Deus é uma versão melhorada de nós. Não, é que Ele é como nós, só que mais forte, mais sábio, mais poderoso. É outro nível. Ele é outra essência. Ele é incomparável. Até mesmo dizer que Deus existe precisa ser explicado, porque a nossa existência depende de algo. Ar, comida, saúde, energia. A existência de Deus não depende de nada. Ele é a própria existência. Por isso, quando falamos de Deus, precisamos lembrar que Ele está acima do tempo, acima do espaço, acima dos sentimentos, acima de qualquer característica humana. Ele é o Criador de tudo, o ponto de partida, a força original, a única existência que não começou e nunca terá fim. E como disse Maimônides, um dos maiores sábios da história, entender isso é o primeiro passo para reconhecer o verdadeiro Deus. Se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!